A matéria da AV2, prova que faremos no dia 19, ou seja, de hoje a 2 semanas, é a matéria que nós concluímos na última aula. Então, na última aula, nós concluímos aí a matéria, é uma matéria que vocês viram comigo até a aula passada. Repito, para a prova do dia 19. Deixa eu escrever aqui de novo. Eu vou escrever de novo lá no nosso grupo de WhatsApp, se o WhatsApp permitir, né? A matéria que nós vamos começar hoje, Marina, Ailson, Cássio, Stephanie. Stephanie, eu fico pensando às vezes, tu, Laricinha, como é que vocês vão conseguir viver o próximo semestre sem me ter como professor? Né? Assim, Larissa e Stephanie, metade do curso delas foi comigo. Eu não sei como é que alguém pode ter tamanho mau gosto, né? Mas tem gente que gosta de brócolis e de maracujá, o que é que eu posso esperar, né? Aqui em casa o povo é fã de negócio de brócolis e maracujá, e não é que eu não goste dessas duas coisas, eu odeio, eu realmente odeio com todas as minhas forças. E um dia desses, Stephanie, tomei um suco de maracujá pensando que era de manga, mas sabe aquela sensação que dá um arrupio no corpo todinho, assim, você sente aquele arrupio assim pesado? É o que eu senti. Queridos, então, odeio, Julinha, odeio. Então, eu não sei como é que Stephanie e Laricinha aguentam, né? Depois de 500 disciplinas comigo, semestre que vem elas estarão... Leandro, nem todo mundo é perfeito, né? É o que a gente pode, né, deduzir disso. Professor, o jeito vai ser o senhor dar cadeira semestre que vem, então? Vou arrumar uma disciplina para o semestre que vem. Stephanie, do jeito que eu estou ficando eclético, eu até estava comentando com a turma agora de Penal 3, que há umas 3 semanas atrás, uma amiga minha, professora, minha colega lá da Faculdade de Araçá, uma amiga muito querida minha, me ligou e disse: Rafa, você teria como me substituir numa aula? Porque eu vou fazer um exame e não vou poder. Eu disse: não, claro, substituo, sem problemas, conte comigo. Só que eu esqueci de perguntar, Stephanie, qual era a matéria, né? Eu disse: substituo, até porque eu tenho uma amizade muito grande com ela, uma pessoa queridíssima minha. Disse: não, pode contar, eu substituo. Quando eu fui ver o que era direito de família. Aí imagine, eu dei uma aula de direito de família. Eu digo: vale, os pobres alunos até hoje estão tentando entender o que foi que eu falei lá. Queridos, essa brincadeira toda era só para dar tempo de mais alguém chegar. Nós hoje, repito, vamos começar a matéria que eu vou cobrar de vocês apenas lá na AV3, tá certo? Então, na AV1 nós já passamos, missão cumprida. A AV2, agora no dia 19, ela vai ter aquele formato que vocês já conhecem, já fizeram no semestre passado, de assemelhado àquela prova colegiada, né? São 20 questões de múltipla escolha, a matéria que nós vimos até a aula passada, atos de comunicação em provas, que eu já cobrei de vocês na AV1, mais procedimentos. Então, de novidade em relação à AV2, nós temos só procedimentos. Essa matéria que nós vamos começar hoje, tudo que a gente vê a partir de hoje, aí a gente vai falar para a AV3, ou seja, hoje nós vamos ver nulidades, depois de amanhã nós vamos falar sobre sentença, vamos para fazer uma revisão semana que vem, depois a gente vai para a última unidade, quando a gente voltar da AV2, que é o estudo dos recursos no processo penal. Então, objetivamente, o que a gente conversar de hoje em diante, vou cobrar de vocês só na AV3, tá certo? Na AV2 é a matéria vista até a aula passada. Combinado? Tá claro isso? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre nulidades. E a minha conversa sobre nulidades aqui vai ser uma conversa muito objetiva com vocês. Eu realmente quero um certo grau de objetividade.
E nós vamos dividir essa aula em dois grandes momentos. Primeira parte, eu quero ver com vocês as diferenças entre os chamados atos inexistentes, os atos nulos e os atos irregulares. Então, a primeira grande diferença é essa aqui: atos inexistentes, atos nulos e atos irregulares. Na segunda parte da aula, aí nós vamos falar especificamente em atos nulos, diferenciando atos absolutamente nulos de atos relativamente nulos. Então, essa é a nossa estrutura da aula de hoje. Primeiro, vamos diferenciar esses três atos, o que é um ato inexistente, o que é um ato nulo e o que é um ato irregular. E na segunda etapa, aí nós nos dedicamos exclusivamente aos atos nulos, diferenciando atos absolutamente de relativamente nulos. Então, o que é um ato inexistente? Um ato inexistente, Laricinha, é um ato, Cássio, que possui um defeito. Ele possui um defeito tão grande, ele vai possuir um defeito tão grande que ele sequer existe no processo. Aqui uma questão importante. Quando eu falo em existência, Rômulo, eu estou falando numa existência jurídica, ou seja, ele não preenche os requisitos, os pressupostos de existência jurídica. Não é uma existência física. Eu até posso ver, olhar aquele ato, mas ele não preencheu os requisitos de existência para o mundo do direito. Ele não preencheu os requisitos de existência jurídica, formal. É isso que a gente vai ter aqui diante disso. Então, imagina comigo o seguinte, Stephanie. Imagina que eu trago aqui à sala de aula, Marcelo, um processo penal real, com todas as provas ali produzidas, com toda a argumentação da acusação, com toda a argumentação da defesa, portanto, tem alegações finais da acusação, alegações finais da defesa, está faltando só a sentença. E nós aqui, em conjunto, né, elaboramos essa sentença. Nós redigimos essa sentença. Veja, por mais bem feita que esteja a sentença, por mais bem elaborada que esteja essa sentença, nós, eu e vocês, não temos um dos pressupostos fundamentais de existência de um ato jurídico, que é o quê? A jurisdição. Nós não somos investidos dessa jurisdição. Num português claro, nós não somos juízes. Então, por mais, Ana, que eu consiga ver aquela sentença que nós escrevemos juntos, que nós redigimos juntos, por mais que eu consiga ver essa sentença, por mais que eu consiga elaborar ali uma leitura daquela sentença, por mais que ela esteja correta, considerando os princípios, as regras de direito, um elemento essencial para que ela possa juridicamente existir não há, que é quem a prolatou ter a capacidade de decidir. Então, a gente percebe que os atos inexistentes são aqueles que possuem um defeito grosseiro, um defeito pesado, um defeito que eu bato o olho, Eduarda, e verifico, e vejo. Então, o ato inexistente é a sentença feita por quem não é juiz, uma denúncia feita por alguém que não seja o Ministério Público, uma audiência de instrução presidida pelo promotor ou pelo advogado, não pelo juiz. São erros grosseiros, são erros rudes, são erros que eu consigo visualizar a olho nu. Então, uma sentença desenvolvida, um processo desenvolvido, Tainara, por quem não seja juiz, é um ato inexistente. Ele não produz nenhum efeito no processo. Ele não produz nenhum efeito para aquele determinada ação penal. Eu simplesmente vou retirá-lo do processo. Né? Vou retirá-lo daquele processo. Então, para facilitar aqui o exemplo, Stephanie, imagina, Beatriz, que eu trago aqui um processo físico.
Todo pronto, falta só a sentença. Nós redigimos a sentença e eu coloco dentro do processo. Quando eu devolvo lá para a vara criminal, alguém percebe que aquela sentença ali está errada, e nós não temos essa capacidade de decidir nada, e exclui aquilo ali. Imagina que alguém percebe que aquela sentença foi equivocada, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar aquela sentença, retirar do processo, sem nenhuma formalidade, sem nenhum cuidado. Por quê? Porque aquilo ali, na verdade, nunca existiu para o processo. Não passou pelo crivo da existência. Por quê? Porque os pressupostos de existência sequer estavam presentes. Então, esse é o ato inexistente. Quando nós chegamos nos atos nulos, o defeito deste ato, o problema com esse ato, o defeito que ele reside, é um defeito, percebam só, mais sofisticado. É um defeito mais elaborado. É um defeito mais delicado. Deixa eu começar com um exemplo para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. Imagina uma sentença feita por quem não é juiz, Jennifer. Imagina uma sentença feita por quem não é juiz. Esse é o exemplo que eu acabei de definir com vocês. Agora imagine do lado dela aqui uma outra sentença feita por um juiz, alguém investido de jurisdição, porém incompetente. Então tem de um lado uma sentença feita por quem não é juiz, e eu tenho do outro uma sentença feita por um juiz incompetente. Um juiz que é juiz, está investido de jurisdição, mas não teria competência para fazer aquele ato jurisdicional. Perceba que é muito mais fácil eu visualizar, eu enxergar, eu olhar, eu perceber a sentença feita por alguém que não é sequer juiz, do que aquele outro defeito, porque naquela outra situação o defeito é mais sofisticado, é um defeito mais elaborado. Aquele que produziu aquele ato é juiz, apenas não teria, Thaís, competência para atuar naquele caso. Então, o ato inexistente tem um erro grosseiro, visível. Já o ato nulo tem um erro mais sofisticado. E aqui há uma diferença importante. O ato inexistente, exatamente por sequer preencher os requisitos de existência, ele não produz qualquer tipo de efeito e ele não tem qualquer presunção de validade. É diferente, eu já te ouço, Ailson, deixa eu só fechar essa ideia, é diferente do ato nulo. O ato nulo, como ele tem um defeito mais sofisticado, ele existe no processo, ele produz efeitos no processo, e ele, presta atenção, seguirá produzindo efeitos até que exista uma declaração judicial de nulidade. Anota isso. Porque aquele ato nulo, aquele cujo defeito é mais sofisticado, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, e ele seguirá produzindo esses efeitos até que eu venha e diga, não, acabou. Daqui para frente não tem mais efeito. Ou seja, enquanto não existir uma declaração judicial de nulidade, em outras palavras, enquanto não existir, Cássio, uma decisão judicial que diga este ato é nulo, ele ali continuará e ele ali produzirá seus efeitos. Ailson, pode perguntar, querido, por favor. Professor, um reconhecimento feito sem a observância do 226 também é outro exemplo de ato nulo? É outro exemplo de ato nulo. Tá, inclusive, isso tem sido muito discutido hoje. Beleza. Isso tem sido muito discutido hoje, Ailson, porque tem havido uma discussão muito intensa na doutrina e mesmo na jurisprudência, até no CNJ,
sobre muitos atos de reconhecimento feitos completamente sem qualquer apego ao que a lei diz e que produzem prejuízos graves ao réu, né? Inclusive identificando quem não fez aquele ato, né? Júlia, então, o ato inexistente, ele não ingressa no processo e não produz qualquer tipo de efeito. Ele não produz efeito nenhum. Por isso que eu posso simplesmente descartá-lo, retirá-lo sem maiores formalidades. Já o ato nulo, como o defeito dele é mais sofisticado, não é um defeito de existência, existir ele existe, ele é nulo, ou seja, ele não é válido, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo. Eu vou pegar esse exemplo do Ailson, aquele reconhecimento, Ailson, feito sem as observâncias das regras legais, ele está produzindo efeito, o juiz está usando aquilo ali, por exemplo, para condenar, e enquanto não vier uma decisão judicial que diz este ato é nulo, ele segue no processo e segue produzindo efeitos. Então, o ato inexistente, ele simplesmente não existe porque ele não preencheu os requisitos de existência. Eu posso descartá-lo, retirá-lo. O ato nulo, ele é um ato mais sofisticado. Por quê? Porque ele preencheu os requisitos de existência, ele existe no processo, ele produz efeitos e ele segue produzindo efeitos até o momento em que uma decisão judicial venha ao processo dizer: acabou, agora esse ato é declarado nulo. Até aqui está ok? Ou seja, eu posso dizer que o ato nulo possui uma presunção de validade e produzirá efeitos até que venha a decisão judicial que o declare nulo. Até aqui estão comigo? Essa diferença ficou clara do que é um ato inexistente, do que é um ato nulo? Show. Só que o ato nulo, ele exige um elemento a mais. Ele exige a existência de um prejuízo. Veja o que nos diz aqui o artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, eu só declaro aquele ato como nulo se e somente se do ato resultar, produzir uma nulidade, um defeito, um prejuízo. Então, para que o ato seja nulo, Ailson, eu tenho que contrariar uma regra, ir contra o direito e, além do mais, tem que existir para a parte um prejuízo concreto, um prejuízo efetivo. Se não existir prejuízo, eu não declaro aquele ato como nulo. Ele será um ato irregular. Então, qual é a diferença de um ato nulo para um ato irregular? É a consequência desse ato. Tanto o ato nulo quanto o ato irregular ofendem uma regra, ofendem uma norma, ofendem uma orientação. Tanto o ato nulo quanto o ato irregular agridem o direito, maculam o direito. A diferença está na consequência dessa agressão. Se eu não observei uma regra, por exemplo, Ailson, vou pegar o teu exemplo, não observei uma regra para aquele reconhecimento. Fiz o reconhecimento. E o juiz utilizou aquele reconhecimento para condenar o réu, eu tenho um prejuízo, que é a condenação. Agora imagina, Ailson, no mesmo caso,
Foi feito o reconhecimento sem a observância das regras do código. Apontou-se para aquele agente como agente reconhecido, só que na sentença o juiz desconsidera esse reconhecimento, Ailson. Ele claramente diz, olha, esse reconhecimento eu não utilizarei como fundamento da minha decisão. Eu vou embasar a minha decisão em outras provas. Veja, houve a quebra da regra procedimental, houve a ofensa ao código, mas ele não produziu nenhum tipo de prejuízo. Então, se não houver prejuízo, o ato não será declarado nulo, Ailson. Perfeito. E aí, como é que eu vou chamar esse ato? Esse ato será um ato irregular ou meramente irregular. Eu costumo usar uma alegoria que vai ajudar vocês. O ato nulo. Imagina a pessoa, Ailson, que vem andando, Cássio, vem andando e tropeça. E tropeça de uma forma tão grave que cai. Isso é um ato nulo. Mas o ato irregular é aquela pessoa que vem caminhando, tropeça, mas continua caminhando, não chega a cair. Isso é um ato irregular. Vocês sabem, meninas e meninos, aquela regra da vantagem no futebol? Há uma falta, mas a bola segue com o time que recebeu aquela falta. O juiz diz, segue o jogo, segue o baile. Sabe isso? Isso é um ato irregular. Houve uma falta, eu deixei de observar uma regra, mas eu efetivamente não vou perceber nenhum prejuízo. E aí, Cássio, esse prejuízo tem que ser às partes. É um prejuízo à acusação e um prejuízo à defesa. Veja que nesse aspecto, o artigo 563, ele é expresso. E não só isso, veja o que nos diz o artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade, a que haja dado causa, ou seja, ela própria produziu a nulidade, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade, cuja observância só a parte contrária interesse. Então, não é só existir um prejuízo para aquela parte, Cássio. É essa parte que vai concorrer a nulidade.
Mil perdões, a minha internet está com essa inconsistência essas semanas, eu já reclamei até mais de uma vez, mas voltei aqui pela internet do meu celular, acho que agora a gente consegue ter contato tranquilo, tá bom? Estão me vendo, estão me ouvindo bem? Tudo beleza? Mil perdões aí pela interrupção. Queridos, então, essa é a diferença básica. O ato inexistente, ele não preenche os pressupostos fundamentais de existência, portanto, ele não ingressa no processo, ele não produz efeitos. O ato nulo, ele existe, ele ingressa no processo, né, e ele vai produzir ali um efeito. E, para que eu possa declará-lo como nulo, tem que existir um prejuízo concreto. Porque se eu não visualizo um prejuízo àquela parte, voltando à pergunta do Cássio, e aquela parte não argue, eu vou ter um ato meramente irregular. Tá certo? Então, o que é o ato irregular? É aquele que contrariou uma regra, ele inobserva uma regra, ele agride uma regra proposta no direito, mas ele irá efetivamente ter, dentro dessa perspectiva, mesmo a inobservando aquela regra, ele não produz prejuízo algum. Repito, é aquilo, só para fechar a ideia antes da nossa interrupção, aquilo que a gente tem lá naquela regra da vantagem no futebol, né? Ou seja, é o que eu costumo chamar de um tropeço. Há um tropeço, mas eu não caio, o processo segue em frente, segue o jogo. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo bastante extremo. Ailson, o ato irregular é aquele ato que vai contrariar uma norma, ele contraria uma norma proposta, mas esta norma, apesar dele estar contrariando aquela regra do Código Penal, do Código de Processo Penal, ou mesmo da para a parte. Deixa eu te dar um exemplo, Ailson. Eu vou usar um exemplo bem radical. Imagina que o advogado constituído nos autos, Marcela, não produziu nenhuma prova, não peticionou, perdeu todos os prazos. Eu vou usar um exemplo radical. O advogado, na verdade, não promoveu uma defesa, Edmo, não apresentou nenhum tipo de prova, não a peticionou quando deveria, mas no final, quando o juiz foi julgar o processo, absolveu o réu. Então, veja, eu tive uma contrariedade à Constituição, tive uma contrariedade ao princípio da ampla defesa, mas ela não foi capaz de produzir qualquer tipo de prejuízo, de dano concreto àquela determinada parte. Então, nesse caso, nesse cenário, esse ato será considerado um ato apenas irregular. Então, qual é a diferença de um ato nulo para um ato irregular? É a consequência. O ato irregular ofende a norma, mas não produz prejuízo. Tá bom? Até aqui tá ok? Posso avançar? Essa diferença entre atos inexistentes, atos nulos e atos irregulares está clara? Show. Agora, nós vamos nos concentrar nos atos nulos. E eu quero ver isso de uma forma muito didática e objetiva. Quais são as diferenças entre um ato absolutamente nulo e um ato relativamente nulo? Que diferenças eu tenho aqui? A nulidade dita absoluta é aquela que ofende uma norma constitucional, ou seja, uma norma que envolve matéria constitucional, estrutura do Estado, repartição de competências e direitos e garantias fundamentais. Então, se eu estou ofendendo o princípio da ampla defesa, se eu estou ofendendo o princípio do contraditório, se eu estou ofendendo o princípio do devido processo legal, eu estou diante de uma norma constitucional, portanto, eu vou falar em nulidade absoluta. Já no caso das nulidades relativas, a norma que eu estou contrariando, que eu não estou observando, que eu estou agredindo, é uma norma, Cássio,
de natureza infraconstitucional. Então, Thaís, eu estou desrespeitando uma regra do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código da Lei de Execução Penal e etc. Lucas, quando você diz, Rafael, eu posso dizer que as nulidades absolutas ferem as cláusulas pétreas? Ferem as cláusulas pétreas, mas não apenas elas. Porque veja que o que é que são cláusulas pétreas? Aquelas que eu não posso modificar por emenda constitucional, se aquela emenda tende a aboli-las, né? Dentre elas os direitos e garantias fundamentais. Perfeito. Mas se eu tiver uma norma constitucional que não trate de direitos e garantias fundamentais, mas esteja presente na Constituição, também será uma nulidade absoluta. Deixa eu te dar um exemplo. As regras de competência que a Constituição fixa. Lembra que você aprendeu no semestre passado, lá no estudo da competência, a competência por prerrogativo de foro ou de função, que diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar ministros de Estado? Aquilo ali é uma regra constitucional. Não é uma cláusula pétrea, mas é uma regra constitucional. Então, também, se eu ofendo essa regra, é um caso de uma nulidade absoluta. Então, a primeira diferença entre um ato absolutamente nulo e um ato relativamente nulo é a natureza da norma que eu vou ofender. Qual é a segunda diferença? Lembra, todo e qualquer ato nulo, para ser declarado como nulo, precisa concretamente, efetivamente, no caso concreto, eu preciso perceber a existência de um prejuízo. Se não existir prejuízo, se não houver um dano concreto àquela parte, não haverá efetivamente prejuízo. Agora, olha uma diferença aqui interessante. Quando eu estiver falando de nulidades absolutas, há uma espécie de presunção de que houve um prejuízo. É como se eu dissesse, cara, se eu estou ofendendo uma norma constitucional, não dá para não ter um prejuízo. Agora, na nulidade relativa, a parte que está arguindo aquela nulidade, ela vai precisar provar, deixar provado o prejuízo. Deixa eu explicar isso de outra forma. Independentemente se a nulidade for absoluta ou relativa, ou seja, independentemente de eu estar ofendendo uma norma constitucional ou infraconstitucional, se não existir prejuízo, não existirá nulidade. Se não existe prejuízo, não há nulidade. Eu tenho um ato meramente irregular, como eu falei agora há pouco. A diferença aqui é só na imposição, aquela parte que está arguindo a nulidade, de ter que provar ou não a existência daquele prejuízo. Se eu estiver arguindo uma nulidade que ofende a Constituição, basta que eu prove a própria ofensa à Constituição. Claro que se o julgador entender que não houve prejuízo, ele não irá declarar aquele ato como nulo. Eu volto ao exemplo que eu acabei de ver para vocês. O réu não teve defesa, o advogado não fez nada, mas o réu saiu absolvido, o réu foi absolvido. Ou seja, há uma ofensa à Constituição, mas aquela ofensa não produziu concretamente nenhum prejuízo para a parte, porque a parte, afinal de contas, não foi condenada, foi absolvida. Então, quando eu arguo uma nulidade relativa, o meu trabalho é adicional, porque eu preciso demonstrar onde estaria a ofensa à norma infraconstitucional, ou seja, o dispositivo do Código Penal, o dispositivo do Código de Processo Penal, o dispositivo da Lei de Execução Penal, e eu preciso muito concretamente demonstrar ao julgador onde estaria o prejuízo para aquela parte. Ou seja, eu tenho que dizer, juiz, olha, o tribunal, veja só, o juiz deveria ter me dado 5 dias para apresentar as minhas alegações e ele só me deu 2. O código falava em 5 dias, o juiz me deu 2 apenas. E por conta disso, eu não pude desenvolver uma alegação bem elaborada, tive que apresentar uma alegação menor do que eu faria,
E o réu, por isso, teve um prejuízo porque ele foi condenado. Então, quando eu estou arguindo uma ofensa ao Código Penal, eu tenho que deixar claro onde está o prejuízo. Já com as unidades absolutas, eu não preciso provar esse prejuízo. É como se eu ganhasse de presente a ideia de que esse prejuízo existe. Uma outra diferença, a nulidade absoluta, vejam só, isso aqui é importante, pode ser declarada de ofício. Mesmo que ninguém argua aquela nulidade, o juiz ou o tribunal pode, de ofício, declarar essa nulidade existente. Portanto, se o tribunal entende que ali houve uma ofensa à Constituição e essa ofensa produziu um dano, produziu um prejuízo, mesmo que ninguém solicite, ele pode efetivamente declarar aquele ato como nulo. Ou pode ser que seja arguído pela parte. É diferente da nulidade relativa. Olha só, somente pode ser declarada se arguída pela parte. O juiz não pode declarar de ofício uma nulidade, se essa nulidade for relativa. Então, se a parte não impugnar aquela ofensa à norma infraconstitucional, a parte não irá, de maneira nenhuma, ter esse ato declarado como nulo. O ato somente é nulo, no caso da nulidade absoluta, da nulidade relativa, se a parte expressamente pedir. Na nulidade absoluta, o juiz pode, de ofício, sem que ninguém peça, declarar aquele ato como nulo, ou pode ser que haja aí uma arguição de alguma das partes. Na relativa, não. E mais ainda, aquela parte, exatamente, a Júlia faz uma colocação aqui extraordinária. Professor, se houver prejuízo, mas a parte resolver não arguir, o ato é considerado irregular. Simples assim. Ou seja, houve prejuízo, como não houve a declaração de nulidade que a parte não pediu, segue o jogo, nada acontece. E mais ainda, viu, Júlia? A parte tem um prazo para arguir. Por quê? Porque se ela não arguir no prazo, haverá a chamada convalidação. A convalidação é exatamente isso, ou seja, aquele ato tem um prejuízo, mas a parte não quis arguir, então aquele ato que teria potencialmente a possibilidade de ser declarado nulo, não vai ser declarado nulo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma reação em cadeia. Eu estou dizendo, olha, a nulidade relativa só vai ser declarada como nulidade, só vai existir uma decisão judicial dizendo que ela é nula, se a parte pedir. E a parte tem um prazo. E se a parte não pedir no prazo, qual é a consequência? O ato segue existindo, segue válido, porque haverá convalidação. E aí o Ailson pergunta o seguinte, professor, e qual é o prazo? O prazo é simples, Ailson. A primeira vez que a parte vem falar nos autos. Se ela fala nos autos, quer seja numa petição, quer seja numa audiência, e ela não trata daquele tema, preclui para ela a possibilidade de arguição. Então, o prazo é muito simples. Se houve uma nulidade antes da citação, na hora que eu apresento a minha defesa escrita, que é a primeira vez que eu falo nos autos, eu tenho que apresentar ali a minha impugnação. Se foi uma nulidade que aconteceu durante a instrução, qual é a primeira vez que eu falo nos autos? As alegações finais. Se eu não arguir nas alegações finais, morreu. E assim por diante. Então, a parte deve fazer a arguição, e essa arguição deve ser feita no primeiro momento que nós temos aqui nos autos. Nesse primeiro momento, a gente vai ter, efetivamente, a realização disso. Pois não, Ailson? Não, professor, esse exemplo que eu citei do reconhecimento seria no caso de nulidade relativa, né? Porque está ofendendo o CPP, no caso, não é isso? Exatamente. Perfeito. Você está afiadíssimo. É um exemplo, um grande exemplo de nulidade relativa. Então, eu vou ter que arguir aquele defeito por não cumprir as regras do CPP e vou ter que demonstrar, Wilson, qual o prejuízo concreto que aquilo ali trouxe eventualmente para a defesa. Normalmente, esse prejuízo estaria associado aí à condenação ou ao uso daquilo para decretar uma prisão preventiva, algo do gênero. Tá? Cássio, pode ser feita nas declarações finais, nas alegações finais, se aquela nulidade foi algo que surgiu durante a instrução.
Imagina, por exemplo, Cássio, que o juiz fez uma audiência e não me convocou, não me intimou. Aí eu posso arguir isso nas alegações. Mas se foi algo anterior à citação, já teria precluído. Como a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício, ela não tem prazo e, teoricamente, não avalia a convalidação, porque até os 45 do segundo tempo eu posso declará-la como nula. Então, veja, qual é a grande diferença? A nulidade absoluta não depende da parte. O juiz ou o tribunal, pode ser um tribunal de justiça, pode ser o STJ ou o STF, pode a qualquer tempo declarar aquele ato como nulo. Já a nulidade relativa, a parte tem que arguir, e tem que arguir o quê? O que eu chamo de arguir? A parte tem que pedir, juiz, este ato é nulo por isso, por isso, por isso. E a parte deve pedir, deve arguir dentro de um prazo. E qual é o prazo? A primeira vez que ela fala nos autos. E se ela não fizer isso? Veja só, Leandra, vamos imaginar que a parte não pede expressamente a arguição. Não pede essa declaração de nulidade. Haverá convalidação. Então, o que é a convalidação? É o fato daquele ato que poderia, veja, no condicional, ser declarado como nulo, não ser declarado como nulo, porque a parte não pediu a tempo. Eu vou usar aqui uma alegoria que é equivocada, ela não é bem assim, né? Mas imagina que eu tenha até o dia tal para lançar a nota de vocês. Lancei a nota errada. Se vocês não me falarem nada, vai ficar a nota errada. Claro que não é assim, a gente vai corrigir depois. Mas só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Ou seja, a parte não arguiu no prazo que ela teria. Qual é o prazo? A primeira vez que ela vem falar nos autos. Então, aquele ato que tinha tudo para ser declarado como nulo, não será declarado. E aí a gente volta para o começo da aula. Lembra que eu falei, até escrevi aqui no chat, que o ato só é considerado nulo quando eu tenho uma decisão judicial dizendo isso. Enquanto eu não tiver uma decisão judicial dizendo isso, não será considerado nulo. Então, aqui o que é que acontece? Com a parte que poderia pedir não pediu, a consequência é o ato continua sendo um ato válido, portanto, aquele ato é um mero ato irregular, segue o jogo sem nenhum problema. Pode perguntar, Wilson. Professor, então, no caso, por exemplo, um exemplo prático aqui, desse do reconhecimento que eu citei anteriormente, né, tem a denúncia, e aí na resposta à acusação, eu só alego a inépcia da denúncia, não falo nada de mérito, me resguardo para fazer as alegações finais. Nas alegações finais, eu não poderia arguir isso, porque eu não arguí antes na resposta à acusação? A princípio, não. A princípio, não, porque você já era conhecedor daquilo e aquilo ali está ofendendo uma norma especificamente do Código de Processo Penal. Mas se eu arguir, o magistrado ele pode aceitar? Pode. Perfeito. E aí, nesse caso específico, neste caso em particular, Wilson, alguns entendimentos sinalizam de que, como isso interferiria no princípio da ampla defesa, eu poderia trazer aí uma certa base constitucional para isso. Tá? Mas ainda é algo que a doutrina está repensando e pensando sobre isso. Então, veja, o que é a convalidação, Leandra? É o fato daquele ato que tinha tudo para ser declarado como nulo, não foi, porque a parte não fez o pedido no tempo, e aí ele passa a ser válido. Até aqui está ok, Leandra? Consegui explicar? Todo mundo está comigo? Veja, por que a nulidade absoluta, em teoria, não convalidaria? Porque como eu posso declarar de ofício, mesmo que a parte não peça, até os 45 do segundo tempo, eu poderia fazer aquela declaração. Mas qual é o problema? Por que tem esse asterisco aqui, ó? É porque nós temos que imaginar o seguinte. Cássio, você pode entender que ele convalida o ato. O Cássio diz o seguinte, Rafael, então a convalidação valida o ato nulo? Deixa eu explicar de uma maneira bem didática, Cássio. O que é confirmar? Confirmar. Não é afirmar de novo? Então, pessoal, hoje é terça-feira. Confirmando, hoje é terça-feira. Por esse raciocínio, o que seria convalidar? É validar de novo.
Lembra que eu te falei, Cássio, que o ato nulo ele tem uma presunção de validade? Ele ingressa no processo, ele produz efeitos, e somente com a decisão judicial que tire aquele ato do processo é que ele desaparece. Se essa decisão não vier, e não veio porque a parte não pediu, aquele ato que era presumivelmente válido se torna efetivamente válido. É como se eu estivesse confirmando a validade desse ato. Então, está correto. Ou seja, o fato de convalidar significa dizer que aquele ato que era presumivelmente válido vai ser declarado como efetivamente válido. Eu que te agradeço a pergunta para a gente fixar isso, Cássio. Muito boa. Por que na nulidade absoluta, em regra, não se convalidaria? Porque até terminar o processo, mesmo de ofício, o juiz poderia declarar aquele ato como nulo ou o tribunal. Agora, há um caso que se encaixa nesse asterisco aqui. Qual é o caso? Quando houver o trânsito em julgado e o ato potencialmente nulo beneficia a defesa. Imagina que eu fui julgado, imagina só, Marcela, que eu fui julgado num juízo absolutamente incompetente. Certo? Eu fui julgado num juízo absolutamente incompetente. Esse juízo, Aninha, ofende uma norma constitucional. Eu sou um governador de estado, deveria ter sido julgado no STJ, porque a Constituição assim diz, e fui julgado no juízo de primeiro grau. Portanto, nulidade absoluta. Só que eu fui absolvido. E aquele processo, Ailson, transitou em julgado. Veja, é uma nulidade potencialmente absoluta, houve o trânsito em julgado e ele beneficia a defesa. Nesse caso, haveria uma espécie de convalidação, por quê? Porque a ação, nós já estudamos aqui, vamos estudá-la mais à frente. A ação de revisão criminal, que é a ação que desconstrói a coisa julgada, que desfaz a coisa julgada, ela é privativa da defesa. Num português claro, o que foi que eu disse para vocês? Eu só posso considerar o ato nulo se eu tiver uma decisão judicial que diga este ato é nulo. Nesse caso, eu nunca vou chegar a essa decisão. Por quê? Porque o processo acabou, transitou em julgado, e como aquela defesa foi beneficiada, ela não vai apresentar a revisão criminal para desfazer um determinado ato que a beneficiou de alguma maneira. Então, em regra geral, a nulidade absoluta não vai se convalidar. Por que ela não vai convalidar? Porque, efetivamente, ela vai poder ser declarada a qualquer tempo. Já a nulidade relativa, como a parte tem que arguir, pode se convalidar. Agora, na nulidade absoluta, se eu percebo que aquela nulidade beneficiou a defesa e houve o trânsito em julgado, aí ela acaba se convalidando. Por que ela acaba se convalidando? Porque quem poderia desfazer aquela decisão que é a defesa não fará, porque ela ganhou, ela saiu beneficiada em relação a isso. Tá claro? Sobre nulidade, alguma dúvida mais? Professor, Pode dizer. só para confirmar, na nulidade relativa é privativo da defesa? Na nulidade relativa, não. Qualquer das partes pode arguir, dentro daquele prazo. Sim. Na nulidade absoluta, também qualquer das partes pode arguir. Mas pode acontecer este caso. Qual é o caso? Aquela nulidade, Stefano, é absoluta, só que ela beneficiou a defesa, o processo transitou em julgado, e aí, para que eu possa declarar aquele ato como nulo, ou seja, ter uma decisão judicial, eu precisaria reativar aquele processo. E como é que eu faço isso? Através de uma ação chamada revisão criminal, que é só da defesa. E ela se beneficiou. E a acusação não teria uma ferramenta para fazer isso. Então, veja, é um caso muito particular.
que é o caso de haver o trânsito em julgado e aquela nulidade ter, de alguma maneira, beneficiado, favorecido a defesa. Pode perguntar, Guilherme, fique à vontade. Professor, então, no caso de absolvição do acusado, não teria como fazer a revisão criminal, porque a defesa não teria interesse e é privativo dela. Hoje, 5 de outubro, eu vou te responder objetivamente sim. Ok. Quando a gente for estudar a revisão criminal, que a gente vai ter uma aula só sobre revisão criminal, a gente vai ver, Guilherme, que pode acontecer da defesa apresentar a revisão quando ela quiser, por exemplo, modificar o fundamento daquela absolvição. Imagina que eu fui absolvido por falta de provas e eu queria ser absolvido porque o fato não existiu, porque isso produz efeitos, por exemplo, lá no processo civil. Aí eu poderia manejar uma revisão criminal. Mas aí eu tenho que provar que aquela revisão vai me trazer algum tipo de vantagem concreta. Mas, a princípio, sim. Se você foi absolvido, não teria aí muita lógica, muito interesse da defesa de alguma maneira, apresentar essa revisão. Ok? Repito, essa matéria, a partir de hoje, tudo que a gente vê a partir de hoje, eu vou cobrar de vocês só na AV3, lá em dezembro. Na quinta-feira, nós vamos estudar decisões penais. A gente vai estudar a sentença penal na quinta-feira. E aí eu vou voltar, Guilherme, na quinta-feira, a falar um pouquinho sobre esses